Meus queridos, plantão urgente Chá dos 5. 2 notícias. A primeira, o chá vai acabar. A segunda, Rafael Bolacha é ativo. Vocês entenderam que o programa de hoje é sobre fake news, né? Fica aí. Gente, que susto, hein? Ah, corajosa, coragem! Que susto, hein, gente? A maior fake news é você, querida. É você que é Gente, ó, total. fake news é o nome do programa, mas recalque news a gente tem aqui também, tá? Não é. se iludam. E o shade news, os dois, Shade- né? Ah, sempre, né? Que é o que dá essa pimenta. Galera, é o seguinte, a gente vive numa era em que muito é dito, mas o que é verdade no meio disso tudo? Levando em consideração que a verdade é algo subjetivo, né? Quando a gente está falando de notícias, a gente pode se ater aos fatos e eles comprovam se aquilo é real ou não. Então, o programa de hoje, que é sobre fake news, fake, pra quem não sabe, é falso, news, notícia. Então, se você não sabe inglês, eu vou te explicar que nós vamos falar de notícias falsas. Para isso, no programa de hoje, nós convidamos o Diego Iraeta. Olha que lindo, gente. Lindo e inteligente, porque ele nada mais ele nada mais é que editor-chefe do HuffPost Brasil, um dos sites mais conceituados, que eu particularmente, como jornalista, posso dizer que adoro. E nós estávamos comentando, né, o quanto a gente acessa, porque realmente é referência. Diego, super bem-vindo. Seja obrigado, Ai, querido. lindo, Nossa, gente. eu tô lisonjeado, né? Os elogios, assim. Obrigado também pela deferência ao site. Que bom que a gente faz um bom trabalho e que vocês acompanham. Sim. Antes do pessoal perguntar, né? Ti não tá aqui hoje, não pôde vir, mas vamos de 4 mesmo. Hoje Vai chá. dar tudo certo. De 4 é ótimo. Chá de Enfim, 4. Vamos lá. Gente, vamos começar pelo Gênesis. Aqueles, né? Aonde nascem hoje as fake news? Aonde vocês acreditam que elas surgem? Elas surgem entre todos os usuários de internet. Qual é o problema? Antigamente, os veículos de comunicação é que detinham a voz. Então, eram os jornalistas ou os donos de empresas de comunicação que liberavam, ó, isso aqui entra, essa vai ser a notícia, isso que é importante. Então, as pessoas, quando assistiam televisão, ouviam rádio, eram impactadas por aquilo e acreditavam, né, no que era dito, ó, percebiam que havia algum filtro, mesmo que eles não sabiam exatamente de onde, mas é a Globo, é a BBC, é a CNN, então você acreditava naquele selo de qualidade. Quando a internet explode, as redes sociais, e cada um de nós vira uma mídia, cada um de nós produz conteúdo, então não há, digamos assim, um procedimento jornalístico padrão para dizer, ó, entra isso porque isso foi checado, eu liguei para 3 pessoas, confirmei. Qualquer coisa pode virar notícia. Vira notícia assim, né? Vira boato. E aí, de repente, vai pro WhatsApp, vai pro Facebook e você acredita naquilo. Então é um conteúdo que pode ser falso. Eu acho que é exatamente aquela questão do telefone sem fio. Sim. Você tem um jornalista que tem lá um blog, um site mediano, e ele tem, por exemplo, sei lá, vamos falar de política, ele tem uma posição meio tendenciosa. Ele posta lá uma notícia no site dele que é bem tendenciosa, vem um outro blogueiro que tem um olhar parecido, aí ele produz uma notícia em cima daquela notícia que já não é tão real, Floreia né? mais ainda. Floreia mais ainda, e aquilo vai virando uma bola de neve. Quando você vê, você tem uma notícia completamente falsa que está espalhada pela internet e acaba virando algo que as pessoas de fato compram, né? Isso. Eu fico impressionado com isso. E no Brasil tá pior por estar polarizado, então você tem os blogueiros progressistas, que são o pessoal mais à esquerda, e os blogueiros conservadores, que são mais à direita, e tem uma guerra de fake news entre os dois. Fica uma coisa assim, e é engraçado porque a imprensa acaba saindo como A vilã. Sim, porque aí quem é de esquerda diz que nós somos mídia golpista. Quem é de direita diz que nós somos mídia comunista. Então assim, o jornalista Está sujo anyway. o jornalista está sofrendo, é uma crise de credibilidade. E aí as fake news graçam, entendeu? Porque as pessoas vão achar que não, esse movimento é de confiança, né? O Movimento X, a Folha Política, o Brasil 247, desculpa falar os nomes, mas assim, Sim, são alguns hubs de
fake news. Por quê? Porque eles são tendenciosos. Não, e assim, é muito falso, gente. Se você entrar nesse Brasil 247, né, eu não sei nem o nome Eu já dele. trabalhei lá. Gente, pelo amor de Deus. Eu peguei umas Propriedade. notícias de lá que eu li assim que eu não precisei saber de muito pra saber que aquilo era... E tem aquela questão de pessoas que são pagas para produzirem conteúdos falsos? Não, existe isso? o que acontece? A indústria de fake news ela é paga, porque você tem um sitezinho qualquer e aí você começa a ver que se você faz umas chamadas sensacionalistas, as pessoas vão entrar mais no seu Sim. site. Então vai ter mais impressão de banner e você vai ganhar mais grana. Então, o que eu digo? Que o Marcel sabe, que também trabalhou, né, em redação, que essa loucura por cliques, ela que levou também o jornalismo pro buraco, de certa forma. Exatamente. Porque aí você fica falando, né, Caetano atravessa o Bem Leblon, observado. qualquer coisa, e aí de repente o pessoal de fake viu, pô, se eu uso uma chamada sensacionalista, um caça-clique, a Funciona. galera vai clicar e eu vou ganhar uma grana. Exato. Então assim, fake news infelizmente também foi gerado por essa maneira deturpada de ver notícia, que tem que dar clique, tem que dar audiência. E eu acho que Dá da mídia acesso. se sustentar também, né? Pois Porque você é. lida com banner no site, e aí você lida com aquela coisa do cara entrar no site pra ver a notícia, e você só ganha capital se tiver clique, se tiver... Isso. Né? Mas é porque eu acho que o modelo de negócios ainda está sendo buscado. Ainda não tem um modelo de negócios fechado. Então, a indústria de internet, do jornalismo na internet, optou muito por essa coisa do banner, de pagar Sim. pela publicidade programática. É uma opção, mas não deveria ser a principal. Lá no Huff a gente tende a trabalhar com projetos, com marca, deixando muito claro que aquele conteúdo é patrocinado por tal marca. Isso eu acho que é interessante porque o cliente, claro que o cliente vai querer uma métrica, mas em geral é qualitativa. Vai ter mídia ali e tal, mas no geral é qualitativa. Eu acho que isso também é uma maneira do mercado prevenir fake news. E além disso, pegando o gancho do que você falou sobre tendenciar notícias, a gente junta as pessoas que tendenciam com as pessoas que produzem fake news de graça, né? No sentido de, porque não, eu vou realmente inventar uma notícia falsa. Porque elas gostam de causar. Porque elas gostam de causar, literalmente. Com base nisso, gente, eu queria saber de vocês. Qual é a maior preocupação? Por que existe hoje a preocupação em combatê-las? Em combater esse tipo de fake news? O que elas têm trazido? Acho que se a gente for para um campo de política, por exemplo, a gente tem toda uma discussão enorme com relação à eleição do próprio Trump, de como isso as pessoas acham... eu sei que até tem esse tópico aqui depois, já vou dar um spoiler, mas essa relação no grupo de família, grupo de trabalho, que as pessoas adoram divulgar coisas que você fala, meu, é fake news, o que a gente faz? E tem muita gente que realmente, mas imagina, não liga, acha que isso não interfere, e interfere muito. A gente também tem algumas questões assim, de algumas fake news devastadoras, assim, que, por exemplo, alguém vir e falar que das bonecas de Goiás que vieram falando sobre identidade de gênero nas bonecas que eram distribuídas por uma ONG, e a pessoa, mas é só uma boneca. Não é só uma boneca. Isso é muito sério, isso tá indo de várias lutas que se tem hoje em dia e que vai por água por conta de uma fake news. Que Pablo Vittar ia ter um programa infantil. A La Xuxa. Que tinha engravidado alguém também. Tinha umas maravilhosas. Pablo lembro Kids, daquela- uma coisa assim. Eu lembro daquela fake news dela. Engravidado que da saiu- história do Faustão, Essa é legal. Eu lembro de uma fake news que me veio à mente, que causou um maior burburinho na internet, da Pablo Vittar, que ela tava na verdade ela tava no cruzeiro e disseram que ela tava Num restaurante que ela tava num restaurante que ela tava destratando os As pessoas funcionários mal, né? e tal. E aí depois ela fez até um vídeo falando, gente, eu tava num cruzeiro, não estava nessa cidade, não sei o quê. Eu quero vídeo, Isso é preocupante, porque pra quem, por exemplo, não segue a Pablo e não é aquele fã assíduo, Ou já tem um rancinho. ou já tem um rancinho pronto, né? Já foi o suficiente. Mas esse eu acho que se enquadra no case de quero causar. Quero sim, causar, sim, não sim, gosto sim, de sim. Pablo, então vou inventar. É. E aí pega um hub, que é, digamos, um grupo de pessoas que não gostam da Pablo, e aí isso vai amplificar essa mensagem de que Pablo fica desrespeitando o funcionário. Mas veja bem, fake news também não é, eu falei de internet, não é uma coisa tão recente assim. A gente falou muito no pós-Trump ali, né, 2016, mas eu peguei muito fake na época assim, tipo 2010, que Trending Topics, Rest in Peace, seu barriga.
Foi uma brincadeira que o Não Salvo fez, né? O site Não Salvo, numa Campus Party em 2012. E ele falou, gente, vou fazer uma experiência aqui, vou matar o seu barriga. Alterou o Wikipedia, fez não sei o quê, botou no Trending Topics mundial. Alteraram o Wikipedia? E aí é porque ele tinha lá o cadastro de moderador, de sei lá, editor de Wikipedia. Enfim, e em 2013, quando eu tava no R7, foi o Zé Ramalho, coitado. Porque assim, era assim, Zé Ramalho morreu. Eu lembro. E aí eu fui procurar o telefone, né? O que você faz num caso como esse, se você é jornalista? Você publica, Zé Ramalho morreu, diz Twitter? Não, jamais. Porque no caso do Seu Barriga, um site de tecnologia brasileiro, cujo nome não vou revelar, diante de Seu Barriga morre, diz Twitter. Então assim, você não consegue confirmar, você diz o tweet, gente. Diz Twitter somos todos nós, né? Então assim, você confia. Olha o nível que nível chegamos, gente. Diz Twitter é ótimo. E no Zé Ramalho foi o seguinte, as assessorias começaram a ligar para ele, os repórteres começaram a ligar para a assessoria dele e para ele. Ele ficou muito chateado, porque ele falou, poxa, ninguém nunca me liga, quando me liga pra perguntar se eu morri. Enfim, fake news tá aí, sempre esteve. E em época de e-mail, antes, 1998, 2000, quantas você não recebeu? Aquelas correntes malucas. Vinha muito por e-mail antigamente, né? Não, isso se perpetua pelas nossas mães, que agora passam por WhatsApp. Entendeu? Gente, no grupo da minha família, juro, sai cada coisa. Não, sai cada coisa. E assim, eu já escrevi sobre diversas coisas, principalmente, né, área de saúde, jet fitness, não sei o quê. De vez em quando vem uma tia minha com cada planta milagrosa, entendeu? Contra o câncer. Proibindo umas coisas e tipo liberando outras. Eu falo, para de ser doida. Vocês lembram da seringa no cinema? Sim! Olha, tem ali a poltrona. Gente, mas isso dava medo. Eu entrava no cinema olhando Mas é isso que eu falo, não sei, tem gente que acha que não é tanta coisa, mas justamente isso é emergencial e é urgente lidar com essa situação, porque por mais que seja um assunto que você acha que pode ser bobo, interfere de fato na vida de alguém. Claro, e olha, eu vou te falar. E é muito sério isso, é muito sério. Eu vou te falar uma coisa, eu sou o tipo de pessoa, de verdade, minha mãe me briga constantemente por isso. Eu realmente acredito nos outros. Se você chegar aqui e falar que você se formou em Harvard, que você é amigo da duquesa, eu vou dizer, nossa, que massa, não era legal? Juro, eu sou super, sabe, eu realmente acredito nos outros. Claro que como jornalista eu desconfio de tudo em relação ao que está escrito ali. Mas, como pessoa, se essa informação falsa vem por alguém que você confia, acabou, entendeu? Tipo, você vai acreditar e vai levar aquilo adiante, entendeu? Então, hoje em dia, eu sempre, agora foi recentemente, né, quando saíram as calúnias, né, sobre a Marielle, por exemplo, que namora, ela era casada com um traficante, não sei o quê, colocaram isso no grupo da minha família. Aí eu falei assim, e de onde são essas informações? Porque vocês são amigos do traficante? Ele passou esses pontos pra vocês? Tipo, de onde saiu isso? Esse caso da Marielle é interessante, que eu posso até mostrar como foi o engenho aí. Porque assim, não é uma ação orquestrada, é uma coisa que começa organicamente e aos poucos algum hub, algum movimento se apropria disso e orquestra algo maior. Exemplo, começa com uma juíza comentando um post, né, de um amigo dela no Facebook dizendo essa mulher aí, ela era casada com um traficante, não sei o quê. Aí alguém pega o print, mostra aquela juíza e começa a colocar nos grupos de família. Dali a pouco, o presidente da bancada da bala do Congresso, que é o deputado federal Alberto Fraga, tuita, essa aí não me engana não, casada com Marcinho VP, traficante, blá blá blá. Aí tem um militar que vai e grava um vídeo, essa menina aí, Marielle, vocês não tem que chorar não, ela morava no morro, morava... E finalmente, para coroar, o Movimento Brasil Livre, que pegou esse post e colocou ali, entendeu? Bola de neve. Então fica uma coisa, não é conspiracional, não é vamos nos unir contra a Marielle, mas de repente foi um, foi outro e virou uma bola de neve. É esse o problema, porque, por exemplo, eu gosto de ler muito sobre política, mas hoje em dia, eu acho que eu até volto na problemática da política, porque, na minha opinião, o centro do fake news no Brasil hoje é a política. É ali onde vem os problemas. E a gente não tem referência de de qualidade midiática para você confiar no que você está lendo. Porque você lê uma coisa e você fala, gente, até que ponto isso é real? Até que ponto o cara que escreveu não está sendo extremamente tendencioso? Porque você pega uma pessoa que não entende muito de política, ela vai ler aquilo ali e ela vai comprar no mesmo minuto. Lembrando que a maioria das pessoas não entende nada de política. Exatamente. Então ela já compra aquilo. E talvez seja por isso que o número de fake news na política seja grande, né? Porque é fácil você enganar a pessoa que está lendo.
Então, tipo assim... Eu acho que tem uma diferença também, as pessoas no geral elas não sabem distinguir notícia de opinião. Porque, por exemplo, a Folha de São Paulo é um veículo que eu respeito. Ela tem articulistas de esquerda, articulistas conservadores, então fica claro ali que é opinião. Quando você tem um leitor que quer dizer, o New York Times foi contra o impeachment da Dilma, ou a BBC apoia o Temer, as pessoas em geral estão pegando também opiniões editoriais. Isso não quer dizer que é a opinião do veículo. Jornal, né? É um colunista, mas o colunista não expressa a opinião do jornal. Na minha visão, não existe imparcialidade. Mas o mais próximo de ser imparcial é ser plural. Então, se você permite que esquerda, direita, A, B, C, D, pessoas com opiniões diferentes estejam comentando no seu veículo, você está permitindo que as pessoas formem sua opinião. Elas vão ter ali, né, aquelas opiniões distintas e vão, né, pensar a respeito delas. Mas vocês, a gente quer comentar de grupo de família, vocês pontuam lá em grupo de família, grupo de trabalho? Vamos chegar aqui. Tá. Antes disso, eu quero só dar um exemplo. Fazendo laboratório para esse programa, né, fazendo as minhas pesquisas, eu tinha visto na TV que existia um ranking dos maiores sites que divulgavam as fake news. E aí eu fui atrás dessa informação. Fui lá no Google, né, ranking, sites, fake news, etc. Gente, os primeiros links realmente falam muito disso, entendeu? De uma pesquisa que a USP liberou, que existe, que falam desses sites e tal. Só que lá no fundo que eu digo assim, lá no fundinho da página, tinha um linkzinho da Folha de São Paulo, entendeu? E falava assim, ranking da USP é falso. Só que assim, todos os primeiros links, naturalmente estavam ali por causa do número de cliques, né? Então assim... A chamada sensacionalista. Exatamente. E aí, quando chegou lá no último da Folha, eu falei, bom, é a Folha, né? Então assim, vamos dar um voto de confiança e vamos abrir esse link. Abri o link e tem algumas partes do trecho da matéria que eu achei muito interessante. Tá escrito assim: na condição dos pesquisadores responsáveis por essa suposta pesquisa da USP, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para esclarecer que esse tão difundido estudo não passa de um grande mal-entendido que rapidamente se tornou uma espécie de notícia falsa sobre notícias falsas. Não existe um ranking dos maiores sites de notícias falsas feito pela USP ou com base em estudos da USP. Por fim, o que é mais maravilhoso a matéria é equivocada do começo ao fim. O levantamento não é baseado em estudo da USP, não é sobre notícias falsas, mas sobre sites que buscam esconder quem são os responsáveis. E não diz que esses sites são os maiores, em qualquer sentido da palavra. Ou seja, gente, eles fizeram um rebu, entendeu? E divulgaram esse tipo de informação. Então isso eu achei... O fake do fake. Quando imagina, você tá procurando algo... Imagina se a gente gravando esse programa, se eu me atenho só aos primeiros links disso aqui. Gente, inclusive existe um ranking que você pode acessar. Tipo, né? Mas aí então já fica o questionamento até, já que a gente tá com uma pessoa mais técnica aqui. Dicas básicas para as pessoas entenderem como... Identificar uma fake news. Eu acho que como isso saber se a notícia é falsa? Vale para o jornalista e para quem está assistindo a gente, que é qual é a fonte primária, da onde surgiu essa informação. Então, a Folha, beleza, você confia, o Renato talvez nem tanto. No meu caso, eu iria para a USP, né? Vamos acionar o professor da USP. Então, como jornalista, eu entendo que quem está assistindo a gente não vai ter tempo e vai confiar no que está ali. Primeira coisa é isso, é um site conhecido ou não é? Você tem que olhar da onde você está compartilhando aquela informação, quem está dando aquela informação. A maior parte das fake news vem de site apócrifo. Nesse ranking mesmo, falso, é também um monte de sites que eu nunca ouvi falar. E se você dá uma olhada ali, em geral são sites que não são muito conhecidos, de repente tem esse boom de audiência e só chamada sensacionalista, que é o segundo ponto. A imprensa não deve fazer chamada sensacionalista. É uma coisa que a gente estuda, né? Você tem que ser... Hoje a internet tem que ser um pouquinho mais pop, mas não pode ser assim, Lula vai ficar para sempre na cadeia, vai sofrer e nananã. Ou então, sei lá, Temer, o vampiro ou vampira vai dar o golpe e não vai ter eleição. Isso tem alguma coisa errada. Então, assim, você desconfia das chamadas sensacionalistas. Outra coisa também, você entra num site que você X, e aí tá cheio de banner, cheio de pop-up,
Pra mim, a maior referência, site que parece sucateado. Exatamente. Ótimo. Com um monte de pop-up na tela, tipo, gente, Então, só pula sai pop-up daí. na tela em site pornô. Só falta vírus, né? Só falta vírus, é verdade. Não, vírus da fake news. Não, Então, e a evita construção isso. da matéria, né? Você tem matéria que você lê e você fala, meu Deus, quem foi que escreveu Não, O isso? layout é ruim, geralmente, dos sites. É aquele que sobra um monte de espaço em branco assim, em volta, Isso. sabe? O layout é ruim. Quando você vai ler a notícia, ela não tem uma data específica, Você não fala tem da quem data. fala. Eu reparo muito na data. Se tá datado, se o próprio site tá datado, se tem qualquer tipo de referência que tem algum tipo de data, alguma Muitas coisa. vezes está sem nome também. É. Quem assinou esse artigo? Exato. Que Então é- isso aí são indícios já, né? Pra com saber que a certeza. notícia não é verdadeira. Isso, e na minha visão, assim, as pessoas antes de compartilharem deveriam dar um passo para trás e pensarem, será que vale a pena compartilhar isso? E se não for assim? O problema é isso, eu acho que nós como leitores, não leitores brasileiros, somos muito impulsivos. A gente vê o título e já quer criticar, já quer, Eu já falei disso aqui, nós somos eu li esse termo na internet e achei maravilhoso, que diz que nós somos a geração só a cabecinha. Que a gente só lê a chamada e ali a gente Isso que eu ia já. falar. Ah, entendi! Já entendi, Mas já eu vou acho lá que e já vou no share. É e o compartilho. É o nível de informação que a gente recebe por minuto, né? É muita Tem gente coisa. que acaba se acostumando a não ler a reportagem, tem preguiça de ler a reportagem toda pra depois compartilhar, né? Aí também eu reparo muito nisso. Site em que a matéria é muito curta. Muito curta. Não consegue aprofundar em nada no tema que está se propondo. Porque é justamente já para facilitar, porque eu sei que as pessoas vão ler só um pedacinho. E aí aí você já começa a dar uma suspeitada quando tem matéria um pouquinho mais longa a falar, deve ter tido uma pesquisa maior. Eu já fico meio É que eu acho que esse é o papel do jornalista, é checar a veracidade das coisas. Isso dá trabalho, né? Por isso que, enfim, conteúdo não é barato, né? Não deveria ser assim. Hoje tem uma outra visão. Antigamente eu defenderia conteúdo livre, aberto para todo mundo, mas, gente, produzir Não conteúdo, vocês mesmos sabem, isso aqui é muito Nossa, conteúdo, já né? é. Tem aqui uma produção, isso tem custo. Então, isso também ajuda a ter site fake news, porque você vai lá, abre o WordPress, o blog e tal, começa a escrever qualquer porcaria e isso viraliza, solta e pode pronto. viralizar. Gente, enquanto vocês falavam, a gente estava falando sobre por que compartilhar, né? Por exemplo, no grupo da minha família, que é de onde mais vem, porque todos os meus amigos, é claro, eu já dei um baile, tipo, parem de fazer isso, deixem de ser loucas, parem de compartilhar coisas que vocês não sabem. Pelo amor de Deus, vocês estão ferindo a minha alma quando vocês fazem isso, tipo, respeitem. Aí todo mundo já deu uma segurada mesmo, porque é feio pra nós, enfim, que somos jovens, formadores de opinião, etc. Tipo, é chato você ficar compartilhando qualquer coisa de qualquer jeito. Sim. Eu trouxe esse espírito para as minhas esferas sociais e os meus amigos hoje em dia respeitam isso. Agora da minha família, não tem nada disso. Então, o que eu noto? Minha mãe, a mãe de vocês, sua tia, quem seja, faz muito disso por amor. Ela precisa compartilhar, entendeu? Um remédio medicinal que cura contra o câncer, entendeu? Ela precisa compartilhar que no teu bairro vai alagar mais tarde, que o tiro tá correndo solto, sabe? Elas têm que compartilhar aquilo de qualquer maneira. Então, como a gente já tá numa reta final, pra gente terminar muito amorzinho, como é que a gente pode falar, tanto na nossa família, quanto no grupo do trabalho, que é um grupo que a gente não pode sair muitas vezes nem colocar no mute, né? Colocar no mute é ótimo. Não dá nem pra colocar no mute. silencio, às vezes. Como que a gente pode falar de um modo realmente, eu não vou dizer carinhoso no grupo da família, mas sensato no grupo do trabalho, de orientar a gente, cuidado, olha, não é assim, como é que a gente pode fazer isso? Olha, primeiro dando algumas Dicas. né? Não pode ser alfinetadas. Mas muitas vezes também tem uma notícia que não necessariamente é fake, mas que é de 2011. E as pessoas começam a compartilhar, olha só, olha o Lula, olha o Bolsonaro e tal. Então assim, gente, mas vocês viram a data? Tipo, Acho que é mais o seu jeito de É. falar, mas gente, vocês viram a Exato. data? Da mesma maneira, pessoal, eu não sei se esse site aí é de confiança, né? Nunca ouvi falar desse site, vocês já ouviram? Porque aí você pelo menos inicia um diálogo. E aí as pessoas podem falar, não sei, mas eu já tentei falar pro meu pai. Pô, meu pai é pai de um jornalista bem informado, e ele continua me mandando coisa fake. Agora tem um negócio do H1N1 em São Paulo, ele manda Sim. fake áudio. Então, cara, olha, eu tô aqui no hospital. Fake áudio, gente, verdade, fake as pessoas áudio. estão morrendo de H1N1 e tal. Aí eu ligo na Secretaria de Saúde. É claro que quando você é jornalista, você sabe,
vai que tenha algo por debaixo dos panos e tal. Mas assim, nesse caso tá tendo surto de H1N1 o tempo inteiro. Né? Agora, o áudio, assim, fake news, o mundo tá acabando o tempo todo. Então aí também você já vê, quando é algo muito pessimista demais, a imprensa não faria uma coisa assim, não faria algo tão parcial, do tipo, olha, o mundo vai acabar, você pode pegar H1N1 e morrer. Então pode ter aí uma pulga atrás da orelha de que é fake news. E aí você tem que falar também amorosamente com seus familiares. Eu acho que tem esse lugar de educar, né? Que é difícil. Recentemente a gente... Educar alguns, adestrar outros. E entender que, por exemplo, que as pessoas confundem muito informação com educação e são coisas diferentes. Então as pessoas acham que só tipo, não vou informar fulano que... Não, você tem que realmente às vezes tirar seu tempo e educar. Educar nisso de, olha, esse é o passo a passo que você pode conferir, poxa, levar um contraponto. Eu tenho uma certa dificuldade em grupos de família, porque o grupo da minha família, da minha casa, já é tenso por si só, essa história de mãe, de amor assim, mas lembrando que eu tenho um irmão militar, né, que deve voltar, que provavelmente vai votar naquele que não deve ser nomeado. Sim, por favor. E aí às vezes minha mãe fica no meio do furacão, do tipo, aí eu jogo umas coisas bem pesadas, às vezes eu falo assim, nossa, vou ter que falar. Uma vez eu tava numa conversa, eu virei, falei assim, reclamando de questões de governo de esquerda, não sei o que, tudo muito assistencialista, e eu falei, seu filho tá vivo? Pesada. Aí meu pai, assim, na época, parou, eu falei assim, minha medicação é gratuita, por conta de um governo assistencialista. Então se seu filho está aqui na sua frente, ele está vivo. Então muita calma na hora que você for só repetir coisas que você vê por aí. Para e observa de fato o que acontece no seu dia a dia. Aí ele fica todo com o maior climão, mas ao mesmo tempo aí vem um dia meu irmão lá pra assinar não sei o que do militarismo. Aí eu falei, oi, você quer que eu assine? Não, né? Você não vai querer que eu assine. Então é muito difícil. Sabe o que a mamãe faz? Ela vem na minha janela e fala assim, meu filho, para de falar, por favor. Agora não briga. Não briga. Ela está com minha mãe. Ela vem, meu filho, para. Só que agora eu comecei a falar isso pra minha mãe, porque às vezes minha mãe quer participar, então aí se ela tá muito com um, ela tá com o outro. Ela fala assim, mãe, não bota lenha aqui na fogueira, não bota. Dá mudar o assunto, vamos dar uma segurada aqui. É difícil. Mas no grupo da família gigantona, assim. Aí a minha mãe me avisa, gente, eu acho tão fofo. Às vezes eu tô assim, tipo, nem tô perto do celular e chega a mensagem dela. Não vá no grupo da família. Como que não vai no grupo da família? Agora que eu vou lá querer saber o que tá acontecendo. Eu já eliminei os primos. Já, depois eu postava. Eu não elimino ninguém, não. Fulano saiu do grupo, mas não, porque eram pessoas muito extremistas. Sabe por que eu não elimino? Eu penso o seguinte, gente, por exemplo, como jornalista e detentor da informação, o que acontece? Se eu tô sabendo se eu tenho a visão horizontal da notícia, da informação, de tudo, eu estou no camarote, entendeu? E os demais estão na pista. Quem tá no camarote pode descer pra pista, mas nem sempre quem tá na pista pode subir pro camarote, entendeu? Então, eu sempre procuro lembrar que é minha família, entendeu? E tipo, são meus familiares. Se estiver morrendo ali uma semana, eu não vou deixar de ir lá e falar o meu primo que vai votar no Bolsonaro. Eu não vou deixar de ir lá e tipo... Porque ele vota no Bolsonaro, sabe? Entendeu? Eu acho muito isso. Então, mas só que assim, eu não vou deixar de amá-lo. Mas eu também não tive culpa. Mas vou dar baile. Era justamente esse momento. Era alguma coisa homofóbica, que jogaram alguma coisa lá, aí nós somos em alguns primos gays na família, assim, aí eu já postei, aí começaram a postar um negocinho, aí outros primos mais jovens começaram a apoiar o que eu tava falando, de repente aparece, fulano saiu do grupo. Tá. O cara não quis saber. Aí eu não tinha. Mas uma coisa interessante, quando a gente fala da vitória do Trump, a gente pensa muito em fake news, que ele realmente usou. Mas tem um outro lado que é a bolha, que é o que o Marcelo e o Renato falaram, que é assim, você tende a dar unfollow nas pessoas com as quais você não concorda, de repente a sua timeline é só uma coisa assim. E aí, as ruas não necessariamente refletem o que a sua timeline, a sua bolha quer. Exatamente. Então isso pode ser ruim também no fake reality. Você acha que tá... Que você tá sabendo das coisas. E não tá. Exatamente. Esses dias eu recebi até um questionamento por inbox de um fã do show. Ele virou pra mim e falou assim, por que você não deleta esse menino do Facebook? Porque ele sempre posta, ele sempre vai nos seus posts
pra poder te afrontar e não sei o que. Eu falei, eu trabalho com opinião, como é que eu vou excluir uma opinião que é diferente da minha? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que olhar pro outro lado da moeda, mesmo que eu não concorde com ela. Sim. Até porque a gente tem que trabalhar com a questão da diversidade de opinião e entender que às vezes a opinião do outro pode abrir seus olhos para coisas que você não via. Sim, exatamente. Né? Então, acho que é válido esse ponto. Não, eu como jornalista também acho, assim, a gente tem que ver tudo, eu sigo muita coisa. Outro dia uma amiga pegou o meu Instagram e falou, nossa, seu feed é horroroso, só a gente vê e tal. É político de esquerda, de direita, você falou, enfim, né, ano de eleitoral. Seu feed é horroroso. Excuse faz parte, né? E aí a gente vai lá ver todas as versões, né? Porque a vida real é assim. Sabe, mano? É horrorosa! Quando a pessoa vem criticar, eu adoro fazer assim, tudo bom? Cuida da sua vida, tudo bom, entendeu? E pronto. Gente, com isso, com feeds questionáveis, né? Horrorosos às vezes. Com feeds horrorosos às vezes, a gente encerra o programa de hoje. Di, eu quero te agradecer imensamente pela sua contribuição. Obrigado a vocês pelo Obrigado por ter convite, ido. vocês são ótimos. Nada melhor do que mentes, entendeu? Isso. Que compartilham conhecimento, sabe? Não só com a gente, eu sempre falo que nós aprendemos a cada programa. E é muito bom e recompensador pra gente poder passar isso pra você que tá aí nos assistindo. Legal, foi ótimo ouvi-los também. Gostou? Sim, muito. Ai, minha voz é isso. Alô, Alô, cara, Aquela depois disso, doida, pelo né? amor de Deus, um beijo, tchau. Gente, é o seguinte, parafraseando Lady Gaga, don't be a fake, just be a queen. Então, um beijo, até o próximo beijo. chat. Tchau, tchau. Até semana que vem. Filha, a gente já tá meio atrasado depois dessa conversa. Atrasada é Obrigada, você. beijo. Pode mandar um beijo pra Ariana? Pode, mas ela não tá mais. Mentira! 3, 2, 1, gravando. Você pode falar um pouco mais baixo, Ariana, nós estamos próximos. Silêncio no diretor ali pra ver. Ah, obrigado. Eu vejo.